da imagem do comandante Juan. Imagem do comandante Juan. Nesse momento, tá um sururu na casa de Noca. E o comandante Juan sabe exatamente o que está acontecendo, Juan. Marcelo, boa noite a você, boa noite a todos. Um assalto à residência que resultou numa grande perseguição com viaturas da rota. Você vê, inclusive, elas estão no local. E é justamente nesse ponto, Marcelo, onde essa perseguição se encerrou. 2 homens foram baleados aí pela Polícia Militar, já que eles atiraram contra os policiais. Houve o revide e eles foram baleados aqui no local, Marcelo. Pelo menos mais 2 outros homens estão sendo procurados aí pela Polícia Militar, pelos homens da rota, Marcelo. Olha aí, você vai vendo imagens do comandante Juan. Os homens da rota chegaram e sapecaram de tiro. Agora, não te conto, os bandidos são folgados, né? Antigamente o cara via o carro da rota, o cara já se entregava. Hoje em dia, o cara vai pro jogo. Sapeca de tiro a rota. E a rota revida, são policiais extremamente bem treinados, mas ferem os bandidos ou matam. E aí vai ainda aparecer uma comissão de direitos humanos dizendo que a rota é violenta. Violentas são os bandidos. E olha aqui, deixa eu dizer uma coisa, pensa. Câmeras de... Sabe uma transportadora de valores que foi roubada semana passada? A gente conseguiu as imagens das câmeras de segurança. A gente chegou a mostrar esse caso aqui. Só que agora o nosso Afonso Mônaco entrou na história e começou a levantar. As imagens mostram, né? Todo ponto a ponto, caminhão que eles usaram para invadir a empresa, como eles fizeram. O nosso Afonso conseguiu todo o material. Coloca o nosso Afonso, por favor. 4 da manhã da última segunda-feira. No bairro do Macuco, em Santos, 2 caminhões passam pela rua. A câmera de segurança desta empresa de transporte de valores registra o início de uma ação violenta. 7 minutos depois, surge mais um caminhão, maior e sem carroceria. Ele vem em velocidade e é jogado contra o portão da empresa. Atrás estão 5 carros. Com o choque, o portão abre e empurra o carro forte que estava estrategicamente protegendo a entrada da empresa. Os assaltantes descem atirando. São muitos disparos de fuzis e metralhadoras. Preste atenção ao tamanho da arma que este homem carrega. Foi uma guerra. Em 1 minuto, 2 criminosos descem. Eles encostam essa chapa na parede e escoram com um pedaço de madeira e um banco. Em segundos, a primeira explosão. Eu pensei que tinha sido o transformador, que tinha estourado. Mas quando a minha janela abriu, que eu apareci na minha janela, eu vi os homens correndo aí na rua, todos armados, todos com aquele pano na cabeça. Em menos de 2 minutos, a cena se repete. Mais uma grande explosão. Mais moradores assustados. Nossa, eu dava a impressão que ia explodir meu prédio. Eu falei pro meu marido, nós vamos morrer aqui. Na cena do assalto, uma bolsa do lado de fora guarda os explosivos que ainda serão usados. Ao todo, foram 9 explosões em apenas 17 minutos. Não dava para você acabar de ouvir o som de uma bomba em seguida a outra. Era como se fosse 2, 3, várias ao mesmo tempo. Um dos assaltantes que dá apoio do lado de fora se aproxima da câmera. Ele está com um fuzil e veste colete. Na cabeça, um capacete de proteção. Com os estrondos e estilhaços, telhas e vidros das casas vizinhas quebraram. Apavorada com as explosões, Dona Vilma se arriscou. A minha janela é aquela lá. Isso, lá em cima. Isso. Eu pulei de lá para a laje de cá, pulei para a vizinha. Pulou na laje dela. Isso, e comecei a gritar por ela. Aí o vizinho de lá me ouviu, da outra casa, e começou a gritar por ela. Ela me socorreu, desci, desesperada. Na empresa, os assaltantes começam a entrar pelo buraco na parede destruída pelas bombas.
material usado para jogar tudo pelos ares também chama a atenção dele. Outra imagem que revela a estratégia da quadrilha é esta. Barricadas são armadas em pontos próximos ao local do assalto. Lembra os caminhões que passaram em frente à empresa antes do começo da ação? Eles são incendiados para impedir a aproximação da polícia. Na empresa, os assaltantes retiram agora o caminhão. Os carros começam a ser carregados com sacos com dinheiro. Neste instante, um dos criminosos percebe a câmera de segurança e atira. Veja de novo. A câmera registra a sua última imagem. As outras câmeras mostram os malotes sendo levados para os dois carros que estão na rua. Depois, os assaltantes posicionam uma caminhonete escura de ré. As imagens permitem ver o assalto em detalhes. Agora é a vez de a caminhonete mais clara. Ela fica de frente para uma das câmeras e é carregada. Veja que este ladrão deixa a arma, um fuzil, e vai ajeitar os malotes na caçamba do carro. A polícia calcula que pelo menos 15 assaltantes participaram da ação. Um deles aparece nesta cena. Um homem jovem, de cor branca. Ele para diante da câmera. Está sem capuz e de colete. O rosto fica visível por alguns segundos. Ele e os outros integrantes do bando levaram 25 bilhões de reais. Outro assalto muito parecido aconteceu no mês passado em Campinas, interior de São Paulo. Uma transportadora de valores foi invadida e os assaltantes levaram mais de 50 milhões de reais. As semelhanças são muitas. O fator surpresa, no meio da madrugada. A interdição das ruas com barreiras para afastar a polícia e curiosos. O uso de explosivos e armas pesadas. E a escolha de um local próximo a uma rodovia para facilitar a fuga. Apesar das semelhanças, é cedo para afirmar que o mesmo grupo cometeu os dois assaltos, é o que diz a polícia. Utilizaram a mesma forma de agir, mas não acreditam que seja a mesma quadrilha. Pode haver elementos, pessoas que podem ter participado dos dois eventos. Só nestes dois roubos, mais de 75 milhões de reais. Mas o que faz tanto dinheiro fora dos cofres dos bancos? O representante das empresas de transporte de valores explica. Hoje em dia, as instituições financeiras, os bancos, eles não guardam mais dinheiro nas suas agências, né? Com exceção do Banco Central e do Banco do Brasil, que são instituições que concentram e centralizam o numerário. Hoje em dia, a maioria do dinheiro que circula nas ruas é abastecido e guardado por empresas de transporte de valores. Então, elas acabam se tornando efetivamente o foco de atenção dos criminosos. Os assaltantes fugiram em 4 carros pouco depois das 5 horas. Eles saíram como chegaram, atirando para tudo quanto é lado. Um dos tiros atingiu um morador de rua que costumava dormir nesse lugar. Ele morreu aqui mesmo. Cleonísia, dona deste salão de beleza, diz que Dejair sempre fazia pequenos serviços para ela. Ele lavava a janela, lavava todo, cadeira de salão. Ele não ficava todos os dias. Então ele ficava 2, 3 dias, sumia, voltava, sempre calmo. Na Vila dos Pescadores, já na rodovia, a 7 quilômetros do local do assalto, um bloqueio policial foi montado, mas os ladrões escaparam. Num dos carros abandonados por eles, foram encontrados quase 9 milhões de reais. A quadrilha seguiu no sentido de São Paulo. Os policiais trocavam informações pelo rádio. Cinda Chumbo, passou sentido canal 3, atirando contra as guarnições aí, Caceli. Anchieta, sentido São Paulo, para os disparos. Aqui na via Anchieta, a 20 quilômetros do local do roubo, os assaltantes cruzaram com uma viatura da polícia rodoviária. Eles fuzilaram o veículo e mataram 2 policiais que estavam dentro.
Os policiais rodoviários Leonel Almeida de Carvalho e Alex de Souza Silva, ambos com 29 anos, estavam no apoio da operação. Eles foram mortos com um único tiro de fuzil, que atingiu os dois. Contra quadrilhas tão violentas, polícia é inteligente, capaz de entender como estes grupos se organizam e agem. A receita é do advogado criminalista. O combate não está propriamente na questão da polícia de segurança, mas sim na polícia de repressão, que é a investigação policial e o aliado ao serviço de inteligência, que é verificar os pontos de comercialização desse tipo de armamento e atacar os pontos de comercialização, evitando que o agente criminoso tenha acesso a compra e aquisição desse material. 3 assaltantes que roubaram a empresa de Campinas foram presos. No assalto de Santos, a polícia já ouviu suspeitos e tem nas mãos muitas pistas. Uma delas é preciosa. Afinal, quem é este homem? A resposta pode levar o bando todo para a cadeia. E no caso aqui, não vai levar para cadeia, porque os 2 bandidos que foram fazer o assalto numa casa foram baleados pela rota. A informação é que também 2 bandidos estão em fuga e a polícia continua a persegui-los. Se tiver novidade, eu volto. Corta para mim. Esses 2 se conhecem numa festa. Em pouco tempo já estão namorando. Em pouco tempo resolveram morar juntos. Em pouco tempo ela descobre que o namorado, agora marido, é ciumento. Em pouco tempo ele decide que vai matá-la. Por quê? Ela foi visitar um amigo. Ele viu ela saindo da casa do amigo. E ele não precisou de muito tempo para matá-la. Depois saiu numa sucessão de roubo de carros, ele foi batendo com os carros até acabar preso. Põe no Cidade. O olhar não engana. Este homem é um assassino. E o que ele fez durante uma tarde de domingo aterrorizou toda uma cidade. André Goulart Pereira tem 41 anos e há pouco tempo estava namorando Valesca de Paula, de 45 anos. Os 2 moravam juntos em Tramandaí, uma pequena cidade no Rio Grande do Sul. Uma relação cercada por ciúmes por parte de André. Apesar das confusões, o relacionamento entre o casal era bom. André dizia para os amigos que amava Valesca e que pretendia se casar com ela e até ter filhos. Mas tudo mudou numa tarde de sábado, quando ele voltava do trabalho e viu a namorada sair da casa de um amigo. André ficou furioso. Ele, que sempre dizia que nunca aceitaria uma traição, estava decidido a matar Valesca. André esperou a namorada chegar em casa. Ele não disse nada. Com uma faca, André matou Valesca. Depois ligou para um amigo, contou o que tinha feito e disse que precisava fugir. Foi aí que ele começou a praticar uma série de crimes na pequena cidade gaúcha. Primeiro, André invadiu uma casa parecida com essa, que estava com um portão aberto. Os donos, um casal de aposentados, que estava preparando o almoço. Ele agrediu as vítimas, roubou o carro e fugiu. Mas no caminho o bandido perdeu o controle, bateu num poste e foi parar num matagal. Mas não parou por aí. Depois, André roubou um segundo carro e continuou a fuga. Ele ligou para um outro amigo e disse que pretendia sair do estado e ir para Santa Catarina. Mas nem deu tempo de terminar a ligação. Poucos metros à frente, André bateu num carro estacionado, como mostra esta foto. Desesperado, André tentou fugir, mas o dono do carro que ele havia batido correu atrás do bandido e o segurou pela camisa. André acabou confessando que estava em um carro roubado e disse que arcaria com as despesas. Mas a vítima não acreditou e chamou a polícia, que chegou pouco tempo depois. André nem tentou fugir. Era o fim da linha para o bandido. Sem saída, André confessou todos os crimes para os policiais.
Ele disse que tinha usado drogas por mais de 3 dias. Na delegacia, os investigadores descobriram que o bandido tem uma ficha extensa na polícia, incluindo 2 homicídios, receptação e porte de armas. Mas aqui, não. Aqui já é um casamento sólido. Teve um namoro longo, depois já estão casados há 5 anos. Daniel e Gisele, olha que casal lindo. Eles trabalham no interior de Santa Catarina, eles trabalham plantando maracujá. E o que acontece é que a safra de maracujá não deu certo. E acabou o casal fazendo uma dívida de 50 mil reais. E aí eles começam a se desentender e ele tem uma ideia que eu vou falar uma coisa. Para a ideia ser completa, ele só faltava relinchar, empinar e dar coice. O que ele decidiu? Olha qual a conta que ele fez. Devo 50. Ixi, aqui tem 300 mil. Devo 50, ainda me sobra 250 mil. Ele fez a conta. Aí o que ele pensou? Ele disse o seguinte, eu acho que essa é a minha solução. E ele fica matutando. Até que ele começa a pensar, a solução para a dívida ele já tem. O problema é que para ele conseguir saldar a dívida, ele tem que matar a esposa. Por quê? Porque a esposa, tem um seguro de vida de 300 mil reais. Aí ele bola e diz assim, vou baleá-la e vou meter bala nela e vou dizer que não, que foi uma tentativa de assalto. Adivinha se ele não fez? Ele fez. Quando ele chegou para conversar com o delegado não aguentou 2 segundos na conversa. Disse, meu filho, acho melhor você confessar que você matou a sua esposa. Mas a história começa assim. Daniel é um homem da roça e um homem extremamente gentil. Ele trata a esposa Gisele como uma rainha. Os dois são casados há 5 anos e moram num sítio. O casal vive com a venda de produtos que plantam na horta. Mas, em meio à crise, as contas começam a atrasar e Daniel fica endividado. A gente tem que inventar fazer um outro meio para ganhar dinheiro, porque só a horta não tá dando, não. É aí que a falta de dinheiro começa a causar problemas entre Daniel e Gisele. Ó o bagunço que você fez aqui, ó. Só pra colocar aí. Não, isso aqui não é daqui, isso aqui é de lá, ó. Você fica trazendo tudo pra cá, meu. A moça sonha em ter um filho. Daniel diz que ainda não é hora. Se irrita com o assunto. Quando que a gente vai ter um bebê? Que ter bebê, Gisele? Acorda, ó a dívida que nós temos. Como é que vai pagar a dívida? O casal, que em 5 anos nunca brigou, começa a se desentender. E Gisele conhece o outro lado do marido. Você pode pelo menos me dar um abraço? Não, que abraço não. Não, senta aí, vai. Quando as cobranças chegam no sítio e Daniel vê que não tem como pagar, ele desconta agora a raiva em Gisele. Você ainda pensa em ter filho com tanto isso de dívida? Ela fica com hematomas e tenta esconder as marcas para não preocupar a família. Daniel agora está mexendo na papelada do sítio quando acha um papel que nem desconfiava existir: o seguro de vida de Gisele. O valor do seguro dá e sobra para pagar a dívida do casal. É aí que Daniel tem uma ideia. Alô, é da polícia? Ele começa a chamar a polícia várias vezes por semana e diz que o sítio está sendo rondado por criminosos. Você que chamou a polícia? Sim, fui eu mesmo também. Sempre que uma viatura aparece, nada de estranho é notado. Nada é claro, além da frieza de Daniel. Tô meio assustado aqui. Posso entrar na sua casa, cidadão? Pode ficar à vontade, pode entrar. Naquele dia,
Gisele está no quarto quando o marido aparece com uma arma. Isso aqui é para resolver o nosso problema financeiro. Ai. Gisele se assusta e pergunta se Daniel perdeu o juízo. Agora a gente vai... Ele bate mais uma vez em Gisele, que corre para pedir ajuda. Dá licença, sai. Agora, Daniel atira várias vezes. Uma vizinha ouve os gritos de Gisele e os tiros também. É da polícia? É aqui do sítio do Daniel e da Gisele. É que a Gisele tá aqui, atiraram nela. Ela chama a polícia, que aparece e encontra Daniel com a arma na mão. Ele diz que bandidos entraram no sítio para assaltar e que tentou defender a esposa. Mão na cabeça! A frieza do homem da roça chama a atenção dos policiais. Na frente do delegado, Daniel entra em contradição e acaba preso por matar Gisele para ficar com seguro de vida. A família vive uma dor que não passa. Dona Rita não poderia imaginar que o homem que prometeu amor à filha dela fosse capaz de lhe causar algum mal. Agora ele é acusado de planejar o assassinato e executar com 9 tiros a própria esposa. Ele era bom, ele estava pronto para ajudar a qualquer hora. Mas perto da gente, agora longe da gente, ele não era muito bom com ela, não. A irmã pensa na saudade e ainda não consegue conter as lágrimas. O cunhado, principal suspeito da morte, está preso. Mas nada será capaz de trazer Gisele. Ela era muito boa para mim, para minhas irmãs, para meu pai, para minha mãe, pra todo mundo, sabe? Desculpa. Daniel Tomasi Bauer, 30 anos de idade, estava casado com Gisele Monteiro Bauer, de 26, havia 5 anos. O casal não tinha filhos e vivia num imóvel confortável no interior de Araranguá, região sul de Santa Catarina, a 200 quilômetros de Florianópolis. Ambos já tinham sido casados no passado, em relacionamentos que não deram certo. E no último ano a convivência também começou a ficar complicada para os dois. Que eles brigavam. Isso me contava e eles brigavam. Eu acreditava, porque um dia ele chegou aqui, ele olhou para ela estava me contando um negócio, ela ficou vermelha e foi um pimentão. Ali eu já notei que tinha algo errado. Hematomas na mulher eram indícios de que algo não estaria bem. Mas Gisele sempre tinha alguma versão para as marcas pelo corpo. Daí eu perguntava, Gisele, o que é isso aí? Daí ela assim, ai, foi o Daniel que brincou, me beliscou, me mordeu. Sempre tinha uma desculpa, mas ela sempre rindo, não tem? O casal tinha uma plantação de maracujá, mas as contas iam mal. As dívidas já teriam passado de 50 mil reais. E então vem à tona o motivo que poderia ter levado Daniel a matar a própria esposa. A mulher tinha um seguro de vida no valor de 300 mil reais. O único beneficiado era o marido. Nem mesmo a prisão e chegada à delegacia fizeram com que Daniel diminuísse o ímpeto que sempre apresentou. Ainda que garantisse inocência, o principal suspeito da morte permanecia frio, como se estivesse indiferente a tudo ao redor. Uma postura intrigante que chamou a atenção do experiente delegado que cuidou do caso. Na versão dele, bandidos assassinaram a esposa e fugiram com 35 mil reais. Daniel teria perseguido os assaltantes com uma arma que tinha em casa, mas sem alcançá-los. Para Dona Rita, tudo não passa de armação, um plano que havia começado bem antes. Daniel afirmava que era vigiado. Gisele nunca notou nada. Ele chamava a polícia para vir fazer guarnição lá, uma semana. Porque para mim, ele já estava planejando tudo aquilo ali para dizer não, mas ele estava sendo perseguido, e não era. Uma vizinha a 200 metros de distância da residência onde morava o casal ouviu os gritos desesperados de Gisele. O pedido era de socorro. Coincidência ou não, em nenhum momento a vítima chamou pelo marido que estaria dentro da casa. Gisele clamava mesmo era aos vizinhos para que acionassem a polícia. Mas quando as viaturas chegaram, a mulher já estava morta. E Daniel não ligou uma vez sequer para qualquer número de emergência. Ele não mostrou assim grau de desespero, de arrependimento. No momento da prisão também se manteve calado, calmo, tranquilo. Dentro da cela e no momento que a própria mãe da vítima o questionou acerca do porquê dele ter feito aquilo com sua filha, ele só simplesmente dizia que era inocente e também não apresentava um argumento assim que realmente pudesse que a gente que desse credibilidade, né, à versão dele. Marcas de sangue no quarto do casal também sugerem que Gisele começou a ser agredida dentro de casa. E os tiros que levou pelas costas indicam que ela fugia,
possivelmente do próprio marido. Daniel agora está no presídio regional de Araranguá à espera de julgamento. Enquanto isso, uma família inteira espera pelo reencontro com a própria paz. Possivelmente do marido, não. Ela estava fugindo, era do marido. Agora, você precisa ser muito estúpido, né? E desinformado para achar que um crime com tantas evidências a polícia não ia descobrir. E precisa ser estúpido, né? Porque fazer isso com a esposa, o sujeito não pode, só pode, né? Só pode mesmo ir para a cadeia. E se fosse um lugar sério, ele tinha que ser condenado, porque aquele laudo eu ia até pedir, mas achei melhor não. Tem vários disparos dados pelas costas. Falar em